5 eventos que ocorreram após a morte de Jesus. Primeiro, houve um terremoto. A natureza reagiu à morte de Jesus, com a terra tremendo e as rochas se partindo. Isso simbolizava uma resposta significativa da criação à morte do Filho de Deus. Segundo, os túmulos se abriram. Mateus relata que muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram. Após a ressurreição de Jesus, esses santos saíram dos túmulos, entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Esse fenômeno pode ser atribuído à ação direta de Deus, indicando seu poder sobre a morte e testemunhando a obra redentora de Jesus. Terceiro, o véu do templo se rasgou ao meio. Quando Jesus entregou seu espírito, a cortina que separava o Santo dos Santos foi rasgada de cima a baixo, simbolizando a remoção da barreira entre Deus e a humanidade. Isso significava que, através do sacrifício de Jesus, todos podiam agora se aproximar de Deus livremente. Quarto, houve escuridão sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 da tarde, uma escuridão sobrenatural cobriu a terra, cumprindo a profecia de Amós. Este fenômeno, ocorrido no auge do dia, não podia ser um eclipse normal e simbolizava o luto e o julgamento divino. Por fim, o centurião que supervisionava a crucificação reconheceu a inocência de Jesus. Ao testemunhar esses eventos extraordinários, ele e seus soldados ficaram aterrorizados e reconheceram que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Essa admissão foi significativa, vindo de um oficial romano endurecido pela batalha, que viu a natureza e os acontecimentos ao seu redor responderem de maneira tão dramática à morte de Jesus. Esses acontecimentos após a morte de Jesus demonstram a profundidade e o alcance do impacto de seu sacrifício, desde a natureza até o coração humano, indicando a vitória sobre a morte e a abertura de um novo caminho de acesso a Deus. Quando o centurião e os que estavam com ele guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu, ficaram aterrorizados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A responsabilidade de um centurião era garantir que a crucificação ocorresse sem problemas. Comandando cerca de 100 soldados, ele era um militar experiente, cuja coragem e inteligência o levaram a essa posição de liderança. Era necessário que ele fosse frio e eficiente para desempenhar bem sua função, seguindo rigorosamente as ordens superiores. No entanto, a crucificação de Jesus foi tão impressionante que até mesmo este endurecido centurião romano reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Este reconhecimento também implicava que Jesus era inocente do crime pelo qual estava sendo punido. O centurião provavelmente experimentou uma mistura de emoções ao perceber que havia supervisionado a morte de um homem inocente. Suas palavras não eram de um novato amedrontado, mas de um veterano que já tinha visto muitos homens enfrentarem a morte e que estava acostumado a levá-los à execução. Este oficial romano estava ciente da forte oposição dos líderes religiosos judeus contra Jesus, que o acusaram de blasfêmia. Apesar de seu comandante, Pôncio Pilatos, ter mantido a condenação, o centurião rejeitou essa visão e afirmou a divindade de Jesus. Isso ocorreu porque as evidências a favor de Jesus eram avassaladoras. A crucificação de Jesus foi única. O que ele testemunhou? Diversos eventos, desde a prisão até a crucificação, contribuíram para essa conclusão. Poderia ter sido a maneira como Jesus suportou a injustiça e a tortura sem retaliação, ou a dignidade com que enfrentou a multidão enfurecida que clamava por sua crucificação. A compaixão de Jesus, até mesmo por aqueles que o crucificavam, foi evidente em sua oração. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa misericórdia foi dirigida tanto à multidão quanto aos soldados, incluindo o centurião. Além disso, a resposta da criação, a escuridão e o terremoto durante a morte de Jesus deve ter deixado uma impressão indelével nele. O centurião presenciou todas essas coisas e ficou aterrorizado junto com seus homens. Apesar de estarem acostumados a lidar com medo, o que experimentaram naquele dia foi puro terror. A cruz e o amor demonstrado ali têm o poder de transformar até os corações mais endurecidos. O ditado, o chão está nivelado ao pé da cruz, se aplica a todos. No primeiro século, como hoje, todos encontram igualdade diante da cruz de Cristo. A confissão do centurião, verdadeiramente este era o Filho de Deus, ecoa a verdade que todos são chamados a reconhecer. A tradição menciona que o centurião, chamado Longino, pode ter se tornado um seguidor de Jesus e até mesmo um mártir, embora isso não esteja confirmado. No entanto,
A verdade tem um jeito de prender o coração das pessoas. A cruz de Jesus transforma vidas. O centurião, que começou o dia como oficial romano, terminou reconhecendo a divindade de Cristo. Jesus tomou a iniciativa na salvação. Agora é a nossa vez de responder. Ele deu sua vida para que pudéssemos viver. Ele não só agradou ao Pai, mas também nos ganhou como seu prêmio, substituindo-nos na punição que merecíamos. A cruz, por mais terrível que fosse, cumpriu o plano amoroso de redenção de Deus. Para alguns, esses eventos podem parecer mitos, mas são testemunhos extraordinários e sobrenaturais que confirmam a verdade do Evangelho e o poder transformador do amor de Cristo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos incríveis para você.